Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo João 8, do versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclina e começou a escrever no chão com o dedo. Visto continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus põe-se em pé e pergunta à mulher: Onde estão seus acusadores? Ela responde: Ninguém. Aí ele diz para ela: Eu também não te condeno. Vá e abandona a sua vida de pecado. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele é confrontado, eles estão tentando pegar Jesus. E aí eles falam, que a lei de Moisés manda apedrejar aquela mulher. E o Senhor Jesus, na imensa intimidade com aquela mulher, ele não a condena, porque ele manda que atirasse a primeira pedra quem não tem pecado. E por que que eu levantei essa passagem? Porque a gente precisa entender que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. A lei, a palavra, sozinha, sem o Espírito Santo, sem intimidade, ela mata. Porque se aquela mulher não tivesse sido levada, a causa dela, a Jesus, ela teria sido morta. Porque a lei, ela é clara, ela ia ser apedrejada até a morte. Mas como a causa dela é levada para Jesus, a intimidade com o Senhor, aquela mulher foi salva. E o Senhor a repreende e fala: vai, mas não peca mais. Da mesma forma, o Senhor Jesus, em outro momento, ele cura 2 cegos de maneira diferente. Um, ele simplesmente cospe no rosto da pessoa, nos olhos, coloca as mãos dele e a pessoa instantaneamente volta a enxergar. E o outro, ele faz lama no chão, ele cospe no chão, faz a lama, coloca no olho do cego e manda ele se lavar. Por que dessa diferença? Porque talvez a primeira pessoa, ela estava com mais facilidade de crer, porque ela fala com o Senhor: tenha misericórdia de mim, ela está crendo que ele possa. E quem sabe aquele outro cego, era necessário que ele tivesse persistência na fé, que ele não desistisse no meio do caminho. Era necessário ele caminhar ali para se lavar, para persistir na fé dele. A gente precisa entender que curas diferentes, porque a nossa vida com Jesus também é diferente. O Senhor Jesus para mim, o Senhor Jesus para você, se apresenta de forma diferente de acordo com a nossa necessidade. Quantas vezes a gente medita na palavra do Senhor uma mesma passagem, e quando a gente escuta um pregador falar sobre aquela passagem de uma forma diferente, a gente fala: nossa, nunca tinha pensado a respeito disso. Porque para aquele pregador o Senhor se apresentou daquela maneira e ele veio trazer essa palavra diferente para nós. A gente precisa entender que a palavra sozinha, sem intimidade com o Espírito Santo, ela mata. O Senhor, ele vai se apresentar para mim, ele vai se apresentar para você de forma diferente. Eu lembro que um dia eu estava pegando ônibus para ir trabalhar. E aí eu encontrei uma pessoa no ônibus, eu tinha o hábito de evangelizar no ônibus, quem sentasse do meu lado. E eu fui falar para a pessoa da passagem em que Jesus manda Pedro jogar a rede para o outro lado. E a resposta desse rapaz para mim foi: nossa, obrigado, eu orei a noite toda pedindo a Deus uma resposta. Eu estava com dúvida se eu devia manter a minha sociedade na minha empresa com o meu sócio, mas agora você, com essa passagem e o jeito que você me abordou, eu entendi que o Senhor está dizendo para eu jogar minha rede para o outro lado. Não é para me manter a minha sociedade mais, é para eu agradecer essa pessoa e seguir sozinha. Então a gente precisa entender que o Senhor Jesus, em determinados momentos, quando você medita na palavra dele, para cada pessoa ele vai se apresentar de um jeito diferente.
Então vamos meditar na palavra do Senhor, ler o que está escrito, mas primeiramente orar e pedir obediência ao Senhor. Falar, Senhor, eu estou indo ler a sua palavra. Olha que maravilha, a gente lê a palavra na presença de quem a criou, de quem a instruiu. A Bíblia a gente lê na presença do Senhor. Então vamos pedir ao Senhor para nos direcionar, para fazer com que a gente entenda o que Ele quer falar para a gente. A palavra de Deus e a lei sozinha mata. A gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio dessa presença, cheio dessa intimidade para minha vida e para a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.